Messias prometido naquela cruz, naquela situação humilhante. E os discípulos com medo, apavorados. Por que ele não reage? Por que ele não faz nada? Por que Deus não mostra o poder dele? Mas ele está lá calado. E não bastasse isso, um dos ladrões que estava do seu lado disse para ele: você não é o Cristo, você não é o rei dos judeus, salva-te a ti e a nós também. Aquilo mais uma vez provoca uma interrogação dos discípulos: será que ele é de verdade? Será mesmo que ele é o Messias? Aí começa o Satanás a colocar seta na cabeça deles. Quem sabe eles lembram daquilo que os seus vizinhos disseram: não vai seguir ele, porque ele não é Jesus. E quando eles veem Jesus naquela situação humilhante, eles estão pensando: será que ele é mesmo Jesus? Começa a dar uma dúvida no coração deles. Mas eles tinham uma pequena esperança, porque eles pensavam: vai acontecer alguma coisa, eles não vão matar o meu mestre, no finalzinho ele vai fazer alguma coisa, Deus vai fazer alguma coisa. Mas para a tristeza deles, irmãos, a nossa vida não é como um filme. Porque muitas vezes um filme, quando tem um protagonista, uma pessoa principal, aquela pessoa sofre, mas a gente está cansado de saber que no fim ele vai dar a volta por cima. E a gente acompanha o filme porque a gente quer ver a restauração. Mas na vida não é sempre assim. Nem sempre vamos ter finais felizes. Nem sempre a gente vai vencer. Nem sempre você vai entrar por aquela porta cantando, dando glória a Deus. Mas vai ter dia que você vai entrar aqui chorando. Vai ter dia que você vai entrar aqui e você não vai nem saber como que você entrou. Mas é a vida, são os altos reversos. Não dá tudo certo, nem sempre vamos ganhar. Mas perder uma batalha, querido, não é perder uma guerra. Então quando as coisas dificultarem para você, não desista, mas tenha esperança. Então eles estão pensando: Jesus vai fazer alguma coisa, Deus vai bradar do céu, vai chover fogo e vai acontecer alguma coisa. Mas de repente naquela cruz, Jesus dá o seu último suspiro e ele morre. E quando Jesus morre, morre também a esperança dos discípulos, morre também tudo aquilo que ele tinha prometido para eles. Porque a morte na ótica humana é o fim para todas as coisas. Então quando Jesus morre, eles começam a pensar de fato: ele não era Jesus, ele não era o Filho de Deus, ele morreu. Mas eles não tinham entendido a mensagem que Jesus tinha dito: eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Então os discípulos começam agora a ficar dispersos. Os discípulos agora começam a ficar com medo. E Pedro, ele corre para um lado e cada um corre para o outro. Então alguém reconhece Pedro e diz assim: olha, você é um seguidor dele, você conhece ele. Mas Pedro naquela hora disse assim: olha, eu não conheço. Sabe por que Pedro disse isso? É porque Pedro estava pensando dentro de si: olha, o Jesus que eu achei que eu conhecia era outro. O Jesus que eu achei que eu conhecia era o que ia libertar-nos da opressão. Mas este Jesus eu não conheço. Eu não conheço ele. E por 3 vezes ele negou Jesus. Cada um caça um canto para se esconder. E nesse contexto está Cleópas e o seu companheiro. Jesus morre. Passa o primeiro dia, o período do choque. Vem o segundo dia, eles estão perplexos. Os discípulos entram para dentro de uma casa, colocam um cadeado na janela, na porta. E eles estão com medo de ser encontrados, com medo de morrer também. Só que nesta hora, Cleópas e o seu companheiro, eles chegam a uma conclusão. Ele disse que iria ressuscitar no terceiro dia, então vamos esperar. E eles esperam até o terceiro dia. Mas quando chega o terceiro dia, eles não vêem nada até então. De repente aparecem algumas mulheres dizendo: olha, eu fui lá, a pedra está removida, ele ressuscitou, o anjo disse. Mas então eles mandam os discípulos para ir lá ver se era verídico, se era verdade. Aí os discípulos voltam com a mensagem: a pedra está removida, mas ele não está lá. Aí acaba de matar os sonhos de Cleópas e o seu companheiro. O que lhe resta agora, sabe o que é, irmãos? É voltar para casa. O sonho acabou. Aleluia. Vamos voltar para a nossa realidade. Imagina o companheiro de Cleópas dizendo: Cleópas, eu pensei que era verdade, Cleópas. Agora vamos voltar para a nossa casa. Vamos voltar para a nossa terra. E ouvir as pessoas dizendo: eu te falei que não era para você acreditar nele. Eu te falei que não era para você confiar nele. Ele te falou que ia fazer de você um pregador, você acreditou. Quem mandou você acreditar nele? É assim que pensamos às vezes, irmãos. No dia da dificuldade, a gente pensa: será que Deus me chamou mesmo? Será que eu vou pregar mesmo? E Cleópas decide voltar para casa com o seu companheiro. Só que no caminho acontece um milagre.
Quando Jesus ressuscita, a primeira coisa que ele vai fazendo é encontrar com aqueles que estavam fracos. Ele encontra com Pedro, ele encontra com Tomé. E tinha dois descendo para Emaús, voltando para casa. O caminho de Emaús é o caminho da decepção, é o caminho da frustração, é o caminho do desespero. Mas neste caminho Jesus não te deixa sozinho. E de repente ele chega diante daqueles homens, e ele chega como supostamente um viajante, e ele pergunta: o que vos preocupa? Por que vocês estão tão tristes? Você consegue imaginar nesta noite Jesus chegando no seu ouvido e te perguntando: o que te preocupa? O que está deixando você tão triste? Porque nos momentos mais difíceis da sua vida Ele não te abandona, Ele nunca vai te abandonar, Ele nunca te desampara, Ele está com você nos momentos difíceis. Ele não te desampara. Então Cleopas, ele abre o seu coração. Cleopas começa a desabafar. Você não está sabendo? Você é um peregrino aqui em Jerusalém. Mataram o nosso mestre. Mataram o Nazareno, poderoso em obra, poderoso em palavras. E escute mais, já é o terceiro dia. Em outras palavras, Cleopas está dizendo: ele não ressuscitou. E ele disse mais ainda para Jesus. Não sabia eles que eram Jesus. Mas Cleopas disse assim: olha, e nós acreditávamos nele. Nós achávamos que ele iria redimir Israel. Ele está dizendo no passado: acreditávamos, não acreditamos mais. Eu pensei que era verdade, eu achei que iria mesmo acontecer a promessa, mas é mentira, ele não ressuscitou. Mas naquela hora Jesus começa a dizer para ele, honestos de corações e tardios. Jesus começa a provocar neles uma lembrança. Jesus vai dizendo: olha, ele não disse que haveria de padecer, mas no terceiro dia ele ia ressuscitar. Aleluia. Ele não falou isso com vocês, a começar pelo profeta Moisés e pelos profetas e outro. Todos anunciaram sobre ele que haveria de acontecer isso. Então Jesus começa a provocar neles uma lembrança. E daqui a pouco eles chegam no lugar que eles iriam. E Jesus faz com que vai passar mais adiante. E eles dizem assim: Senhor, fica conosco. Já se faz tarde, o sol já se declina. Ainda eles não sabiam que era Jesus. Eles achavam que era um viajante. Mas quando Jesus entra dentro daquela casa, juntamente com eles, foi no partir do pão, irmãos. Aleluia. E quando os olhos deles abriram, e eles se depararam com Jesus ressurreto na frente deles, e eles viram que Jesus não estava morto, mas que se cumpriu a profecia que diz que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. E quando eles viram Jesus ressurreto, Jesus desaparece. Mas aquele momento, aqueles segundos, foi o suficiente para restaurar as esperanças dele. Foi o suficiente para eles voltarem a crer. Se ele ressuscitou, então é esperado. A profecia está de pé, a promessa está de pé. Vai acontecer um milagre na minha vida. E observe que quando eles chegam em Emaús, a primeira coisa que eles fazem, quando eles reconhecem Jesus, sabe o que é? Eles voltam para Jerusalém. Eles não permanecem em Emaús. Eles não permanecem no lugar da vergonha. Sabe por quê? É porque você não foi chamado para viver em Emaús. Você não foi chamado para voltar para trás. Mas o Deus que te chamou, Ele te restaura hoje. Ele está te dizendo: volta para Jerusalém, porque a promessa vai cumprir na sua vida. Aleluia! A promessa vai acontecer. Se Ele prometeu que vai acontecer, você pode crer, porque vai acontecer. Oh, glória! Jesus não veio ao mundo para brincar. Jesus não é um filho de homem para que minta. Se Ele prometeu, simplesmente creia, porque vai acontecer. E sabe qual é a mensagem que está no lado deles? Quando eles estão voltando para Jerusalém, quando eles estavam vindo para Emaús, eles estavam dizendo: ele morreu. Mas quando eles estavam voltando para Jerusalém, eles estavam dizendo: ele ressuscitou. Glória a Deus. Ele está vivo. A promessa se cumpriu, é verdade. Aleluia. Ele é real, ele é o Messias, é verdade. Não ardia o nosso coração quando ele falava conosco. Não ardia o nosso coração. Oh, Jesus, obrigado. Que o Senhor ressuscitou. É por isso que nesse momento o seu coração está ardendo aí. É porque quem está falando aqui não é irmão Maxson. É o Deus que me chamou, Ele está falando com você. Porque Ele sabe da forma que você entrou aqui. E Ele preparou um particular para lhe dizer: a promessa está de pé. Vai acontecer. Aleluia. Ele está vivo. Oh, Ele está aqui nesta glória. noite para restaurar todos os teus sonhos. Para restaurar todos os seus projetos. Aleluia. Você não foi chamado para se envergonhar. Você não foi chamado para desistir. Mas hoje, nesta via dolorosa, Ele está te dizendo: eu sou contigo. Eu te ajudo nessa noite. Eu te abraço nessa noite. Não temas,
porque eu sou teu Deus. Quando passares pelos fogos, eles não te queimarão. E quando pelas águas, elas não te submergirão. Sabe por quê? Porque Ele é o teu Deus. Ele é o teu refúgio. Socorro presente na hora da angústia. Ele está te dizendo: eu quero te fortalecer nessa noite. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Assim como aqueles discípulos voltaram para trás cantando para Jerusalém. E quando eles encontraram com os discípulos, eles começaram a dizer: Ele ressuscitou. Aí os discípulos começaram a dizer: verdade, Ele ressuscitou mesmo. Ele já apareceu para Pedro. Ele é fiel, Ele ressuscitou. E Ele está aqui nessa noite. Para nossa grande alegria, irmãos, Ele vive. A morte não teve poder contra Ele, mas Ele está ressurreto aqui. E eu sei que Ele está tocando no seu coração. Eu sei que Ele quer renovar as suas forças. Então simplesmente adore o nome dEle. Então simplesmente exalte o nome dEle. Então simplesmente, irmãos, comece a falar em mistério. Comece a sentir algo novo. Porque Ele derrama uma porção dobrada sobre a sua vida. Você entrou aqui cabisbaixo, mas você vai sair daqui dizendo: Ele vive na minha vida. Ele é fiel. Ele vai cumprir as promessas da minha vida. Ele não te desamparou. Ele não te deixou sozinho. Ele está contigo. Sinta um abraço dele. Calamanto como no nascer. Deus marcou esta noite para falar com você. Deus marcou esta data para falar o seu coração de uma forma especial. Você entrou aqui pensando que iria parar. Você entrou aqui querendo desistir. Mas hoje, Deus te pegou pela tua mão direita e está dizendo que Ele é contigo. Sinta algo de Deus na sua vida. O Espírito Santo está tocando você. O Espírito Santo está renovando as suas forças. O Espírito Santo está te levantando da cinza. Você que estava prostrado, mas Ele está te levantando hoje. Irmãos, eu passei a crer nas promessas dele. Eu tenho visto as coisas acontecer na minha vida. Tudo aquilo que Ele prometeu está se cumprindo. Tudo aquilo que um dia Ele falou, veja acontecer cada dia. Então, se Ele te prometeu, você não acredita. Acredita em nome de Jesus. Eu vivo